Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Definido as quartas de final da Libertadores. Na Sul-Americana tínhamos dois times nas oitavas de final e os dois times avançaram para as quartas de final, que são Fluminense e Atlético Mineiro. E já na Libertadores, infelizmente, isto não aconteceu. Sabíamos que um brasileiro iria ficar pelo caminho, porque tivemos um confronto entre Flamengo e Internacional, então um deles ia ficar pelo caminho, mas os outros poderiam avançar. E isso não aconteceu. Na verdade, três brasileiros foram eliminados, estão fora da Libertadores. E a dupla Palmeiras e Flamengo, mães, quer dizer, mães não, mas o São Paulo continuam representando os brasileiros. Então, 50% dos brasileiros que estavam nas oitavas de final estão fora. E, obviamente, os outros 50% continuam representando o Brasil. Então, vamos falar sobre a classificação dos brasileiros, a eliminação dos brasileiros e já os confrontos definidos das quartas de final. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Vamos aqui começar o nosso resumo, né, cara? Vamos aqui começar pelo Fortaleza. Cara, o Fortaleza é, vive um momento muito ruim, tá? O Campeonato Brasileiro é uma situação muito complicada. A Libertadores deixou de ser uma prioridade. E aí, não estou sendo aqui querendo sacanear, não é nada disso, amigo torcedor. Até porque eu não estou no momento psicológico para zoar ninguém, para nada, e também não é muito meu estilo, principalmente com Fortaleza, da qual eu admiro bastante. Mas o Fortaleza não tinha nenhuma ambição de ser campeão da Libertadores. Tá? Ainda mais com o momento que vive. Mas se avançasse, pô, seria um feito espetacular. Mas existem coisas no futebol, apesar do futebol pregar muitas peças, o momento do Fortaleza não nos causava muita esperança. Mas todo mundo imaginava, pô, de repente na Libertadores, o Fortaleza consegue duas vitórias, consegue arrancar e aí encorpa de novo, cria confiança e no Brasileirão deslancha. Talvez fosse isso que se imaginava. Mas não foi isso que aconteceu. O Fortaleza jogou em casa contra o Vélez, da Argentina, empatou em 0-0, mas fora de casa o Fortaleza perdeu por 2-0 e foi eliminado. Dos brasileiros que estavam nas oitavas de final, é, acho que quase todo mundo, se fizesse ali um bolão, se todo mundo colocaria o Fortaleza como um dos brasileiros que seriam eliminados. Eu acho que, talvez tirando ali a torcida do Fortaleza, né, e nem todos, eu acho que era mais ou menos isso. Então, a eliminação do Fortaleza para mim não foi, como é que eu vou falar, surpresa, tá? Não foi surpresa, tá? Fortaleza já tinha sido eliminado de outras competições também, né? Como a Copa do Nordeste, que já tem até os finalistas, o Confiança e o Bahia. Então, cara, agora é focar no Campeonato Brasileiro.
Fortaleza focar no Campeonato Brasileiro para tentar permanecer. E lutar, quem sabe, né? Ainda temos um turno todo pela frente, quem sabe dar uma arrancada espetacular. E, sabe, na próxima Libertadores, o Fortaleza está ali numa pré-Libertadores, quem sabe? Isso pode acontecer. Então, o Fortaleza ter sido eliminado, na minha opinião, tá dentro do que acho que a maioria das pessoas imaginava. Aí a gente vai para o São Paulo. O São Paulo jogou contra o Atlético Nacional, um time chato, um time complicado, o Atlético Nacional. Eu falei aqui que era um time chato, o Atlético Nacional. E aí o São Paulo empatou fora de casa, um grande resultado fora de casa. Pô, mas também empatou em casa em 1-1. Jogo bem complicado, como eu falei, jogo bem encardido. E aí foi para os pênaltis. E nos pênaltis, o São Paulo levou a melhor, ganhou de 4-3. Mas foi duas paradas indigestas, dois jogos complicados. O São Paulo conseguiu segurar o Atlético Nacional lá, mas não conseguiu fazer um placar mínimo em casa. Mas levou nos pênaltis. Tinha favorito? Cara, eu sinceramente eu não lembro qual foi o meu palpite. Essa semana me aconteceu tantas coisas e ruins, tá? Que sinceramente tem muita coisa que eu não lembro mais, tá, cara? Mas eu provavelmente eu não falei que o São Paulo era favoritaço. Isso com certeza eu não falei. É, Posso ter falado que o São Paulo tinha um favoritismo porque jogava segundo em casa, alguma coisa desse nível. Mas eu disse que o jogo seria muito parelho, tá? Muito parelho. E foi. E o São Paulo se classificou. E aí, falar, jogou bem, jogou mal, isso, aquilo, outro. Mata-mata. É igual final. Mata-mata não se joga. Mata-mata você elimina o adversário. Ah, o Atlético Nacional pode ter jogado pra cacete, mas quem se classificou foi o São Paulo. Então, irmão, São Paulo, primeiro representante brasileiro nas quartas de final da Libertadores. São Paulo era um dos times que a gente imaginava que poderia avançar? Sim, São Paulo era um dos times que se imaginava que poderia avançar e avançou. Tivemos Flamengo e Internacional. Bom, Flamengo e Internacional provavelmente, acho que se você perguntar de 10, 10 vão falar a mesma coisa. Foi. É, Cara, eu não queria usar um termo muito ofensivo. Mas dos brasileiros, o Flamengo foi o que teve o jogo mais fácil. Por incrível que pareça. O Flamengo jogou 3 vezes contra o Internacional, ganhou as 3. Duas para a Libertadores e uma pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo pela Libertadores ganhou as duas e não tomou nenhum gol. O Flamengo ganhou a primeira em casa de 1-0 e ganhou a segunda de 2-0 fora. É, Cara, indiscutível. O Flamengo era o favorito contra o Internacional. Beleza, isso todo mundo sabia. Mas ficou um pouco discrepante a diferença que tem os dois times. Não no primeiro jogo, tá? No primeiro jogo, o Internacional ainda teve alguns momentos ali, principalmente no segundo tempo. Mas no segundo jogo ficou uma diferença monstruosa, né? Uma diferença monstruosa. Então, no Flamengo Internacional, na minha opinião, o Flamengo acabou no final de tudo, foi o que teve a classificação mais fácil, ou menos difícil, tá? Mas o Flamengo era o favorito. O Flamengo era o favorito e o Flamengo avançou para as quartas de final. Então, deu o favorito, tá? No jogo Fortaleza e Vélez, o Fortaleza não era o favorito era o Vélez. No São Paulo,
e Atlético Nacional era bem parelho, mas eu vi uma vantagemzinha para o São Paulo. Avançou o São Paulo e no Flamengo Internacional, o Flamengo era o favorito e avançou o Flamengo. Então, dentro, na minha opinião, até agora, dentro da normalidade. O que me chama a atenção é que, ao final de tudo, acabou que o Flamengo foi o que teve a classificação menos complicada do que. Não, 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 Flamengo não. Não, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, torcida do Inter. Eu esqueci do Palmeiras. Tá? Esqueci do Palmeiras. Esqueci do Palmeiras. Mas tirando o Palmeiras, o Flamengo foi o segundo que teve a classificação mais tranquila. Tá? Até porque o outro classificado só foi o São Paulo. É, é. Rapaz, eu tô com a cabeça. A cabeça não tá legal. Tá brabo. Tá brabo. Então é isso. Dos três classificados, o São Paulo ficou no meio ali. Tá? O São Paulo teve uma classificação muito mais difícil. O Flamengo ficou ali. Imaginasse que o classificado desse jogo Flamengo Internacional seria muito difícil, acabou não sendo tão difícil assim. Então, o Flamengo classificado. Tivemos o campeão da Libertadores sendo eliminado pela LDU. Bom, o Botafogo era o favorito, na minha opinião. Era o favorito. Porém, o Botafogo tinha dois problemas que eu tinha avisado. Um, a altitude. E dois, a LDU que o Botafogo iria jogar não era a mesma LDU que jogou no grupo do Flamengo. Por quê? Por uma questão de tempo de trabalho, por uma questão é, de entrosamento do time. O treinador da LDU é o brasileiro Thiago Nunes, que conhece muito bem o futebol brasileiro. Inclusive treinou o Botafogo. Não foi bem, mas treinou o Botafogo. Então eu falei, o Botafogo vai ter problemas. Primeiro que tem um treinador brasileiro lá. Segundo que o time da LDU não é tão ruim assim. A gente viu no jogo contra o Flamengo. Mas faltava encaixe, faltava entrosamento, faltava parte física. Tá? O Flamengo não perdeu para a LDU. O Flamengo ganhou em casa e empatou lá. Mas o Botafogo teria problemas nesse jogo. Eu falei. Falei. Mas para mim o Botafogo tinha um favoritismo. Só que não aconteceu. O Botafogo ganhou apenas de 1-0 em casa, eu falei que era pouco, e perdeu de 2-0 na altitude de Quito. Se você pegar os dois jogos, não foi injusto a classificação. Não foi injusto. A LDU fez um jogo muito bom contra o Botafogo no Maracanã. E vou te dizer, no Maracanã não, no Engenhão, e vou te dizer, a LDU no primeiro jogo, não sei se merecia ter perdido para o Botafogo, não. A LDU, por boa parte do jogo aqui no Rio, a LDU jogou mais que o Botafogo. Jogou mais que o Botafogo. E no segundo jogo, o Botafogo não jogou absolutamente nada. Então, se você pegar os 4 tempos, a LDU foi melhor que o Botafogo. Pelo menos 3 tempos. A LDU foi melhor que o Botafogo, pelo menos 3 tempos. Então, irmão, apesar do Botafogo, na minha opinião, entrar como favorito, se classificou o time que foi melhor no mata-mata. E se classificou a LDU. Então, dos brasileiros, um favorito foi eliminado, porque o Fortaleza não era favorito. O Fortaleza não era favorito. O Internacional contra o Flamengo não era o favorito. Então foram eliminados. Então, dos eliminados, o único favorito era o Botafogo. E decepcionou a sua torcida. Agora, no futebol, a LDU mereceu a classificação. E, para finalizar, a classificação mais fácil, tinha falado que foi do Flamengo contra o Inter, esqueci o jogo do Palmeiras, foi o Palmeiras que pegou o adversário mais fraco, o Universitário, do Peru. O Palmeiras meteu 4-0 lá, em casa empatou de 0-0. Fez ali um protocolar. Então, foi a classificação mais fácil, pegou o adversário mais fácil, aí pega o melhor time da Libertadores, que foi o Palmeiras, contra o mais fraco. E aí, o Palmeiras classificou tranquilo, era o favorito, classificou tranquilo, o segundo jogo foi só protocolo. Só protocolo, e o Palmeiras se classificou. Então, tivemos
tínhamos 6 times. Desses 6 times, 4 eram favoritos. Desses 4 favoritos, 3 avançaram. O único que não avançou foi o Botafogo. Então, nessa fase de oitavas de final, a decepção, obviamente, é o Botafogo. E já temos o chaveamento, né, para as quartas de final, os jogos das quartas de final. Lembrando que já tem o chaveamento até a final. De um lado da chave, temos LDU e São Paulo. Primeiro jogo, mano de campo da LDU, São Paulo é altitude. Lembra, a LDU eliminou o Botafogo jogando bem. Então, São Paulo tem que abrir o olho. Tá? Então, LDU e São Paulo. E o jogo de volta, São Paulo e LDU. De novo, São Paulo vai jogar, né, a segunda partida em casa. Então, tem que fazer um resultado lá e conseguir a sua classificação em casa. E do mesmo lado da chave, temos River Plate e Palmeiras. Confronto encardido para o Palmeiras. O último time, sem ser brasileiro, a ganhar a Libertadores foi justamente o River Plate. Mas o River Plate passou um perrengue para se classificar. Jogou contra o Libertad e se classificou nos pênaltis. Primeiro jogo na Argentina e segundo jogo aqui no Brasil. Quem sabe a gente pode ter um São Paulo e Palmeiras nas semifinais do Campeonato Brasileiro. É isso que a gente espera. Entre LDU e São Paulo, eu particularmente não coloco nenhum favorito. Para mim é muito parelho. Principalmente porque a LDU melhorou seu futebol e tem altitude. Tá? Melhorou seu futebol e tem altitude. Então eu coloco 50% para cada lado. River Plate e Palmeiras. Confronto Brasil e Argentina. Acho o time do Palmeiras melhor pelo que eu vi o River Plate jogando. Mas, irmão, é mata-mata. Também coloco muito equilibrado. Muito equilibrado. Também não vejo um favoritismo muito grande nem para um lado com o outro. Uma coisa eu posso dizer. O River Plate não é mais time que o Palmeiras. Tá? Não é. Não é mais time que o Palmeiras. O Palmeiras é um time muito cascudo também em mata-mata. 2 técnicos vencedores. Cara, jogo muito parelho. Muito parelho. Também, sinceramente, não vejo favorito desse lado da chave. Então, um lado da chave temos LDU, São Paulo, River Plate e Palmeiras. Para mim, os 2 jogos muito equilibrados. Não vejo favorito. E aí, do outro lado da chave, temos Vélez e Racing se enfrentando. 2 times argentinos. Tá? 2 times argentinos se enfrentando ali. Acho que nesse jogo o Racing é um pouquinho favorito. Tá? O Racing joga a primeira fora e a segunda em casa. Nesse jogo aí eu acho que o Racing é um pouquinho favorito. E o outro brasileiro é o Flamengo, que pega outra argentina. Ou seja, do lado do Flamengo só tem argentino. O Flamengo passando vai pegar outro time argentino. Tá? Flamengo pega o Estudiantes. Primeiro jogo aqui e segundo jogo lá. Nesse jogo, o Flamengo é favorito. Apesar da segunda partida ser lá, mas o Flamengo joga bem fora de casa. Tá? O Flamengo está jogando bem fora de casa. Na Copa do Brasil, ganhou do Atlético Mineiro fora de casa e foi eliminado nos pênaltis. A Libertadores ganhou fora de casa. Então, Flamengo e Estudiantes para mim. Primeiro jogo aqui no Maracanã, daqui a um mês mais ou menos. Esse segundo jogo na Argentina. Para mim, o Flamengo é o favorito. Então, nessas quartas de final, tivemos 3 brasileiros classificados, 4 argentinos. Olha, 4 argentinos. River, Vélez, Racing, Estudiantes. 3 brasileiros. São Paulo, Palmeiras e Flamengo. E um time colombiano, que é a LDU. A gente poderia ter um Brasil e Argentina.
A gente poderia ter um Brasil e Argentina. Poderíamos ter um Brasil e Argentina. Mas o que vai acontecer na semifinal? A gente já sabe que na semifinal temos um argentino, que vai ser o Vélez ou o Racing. E a gente espera que na semifinal tenhamos um São Paulo e Palmeiras e na minha opinião, Flamengo e Racing nas semifinais. E aí a gente tem 3 brasileiros na semifinal e apenas um argentino. É o que eu espero, porque aí já garante um brasileiro na final. A decepção, obviamente, ficou por conta do Botafogo. Então tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.